Gente, graça e paz, aqui é a Vanessa Ângelo e hoje é o nosso último dia da série Intensifique. Deus falou de várias formas, de várias maneiras e eu glorifico a Deus por isso, testemunhos que eu tenho recebido e o nome do Senhor tem sido glorificado. E hoje, o último dia, Deus ministrou uma palavra poderosa no meu coração e eu quero compartilhar com você, então acompanha aí. Em cima da minha cabeça, eu vou jogar um pouquinho. Gente, graça e paz, hoje é o último dia da nossa série Intensifique e eu tenho uma palavra de Deus para sua vida que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. É um texto bastante conhecido que fala sobre Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo Gabriel, enviado por Deus a Nazaré, encontra esta jovem que tinha aproximadamente 12 a 14 anos de idade, apresentando o plano de Deus sobre a sua vida. Quando você olha o texto bíblico, o texto vai dizer que Deus enviou o anjo Gabriel até uma cidade por nome Nazaré para falar com uma jovem por nome Maria. Deus está tomando iniciativa de enviar um anjo e o anjo é enviado a um lugar não a cunho geográfico. Deus não está interessado na cidade de Nazaré. Deus está interessado em quem está em Nazaré. E o anjo, encontrando Maria, ele vai dizer: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E ela se perturba, ela se turma no seu coração. Que saudação seria esta? Nós conhecemos o contexto, que o anjo vai dizer: mulher, Deus achou graça em ti. E você vai gerar uma criança e o nome dele vai se chamar Jesus. E começa a apresentar quem é este Jesus e o poder que ele tem. É interessante que quando você olha no texto, o anjo não dá ênfase a Maria. O anjo não dá ênfase à pessoa de Maria, o anjo dá ênfase a Jesus. O anjo quer apresentar quem ela vai carregar, porque eu preciso entender que o importante aqui não é Maria, o importante é quem vai estar dentro de Maria, oh glória. O importante aqui não é a pessoa de Maria por ser classificada agraciada por Deus. Ela recebeu a graça, foi agraciada por Deus, sim, mas quem vai aparecer, quem vai reinar, quem é o importante é quem ela vai carregar. Nós precisamos entender que, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, que a ênfase não é em quem prega, a ênfase não é em quem canta, a ênfase não é em quem ministra, a ênfase não é na pessoa. Nós precisamos glorificar a Deus, porque o próprio Jesus está usando, está falando através daquela pessoa. Não é importante o que eu sou do lado de fora, o importante é quem estou carregando lá de dentro. Glória a Deus por isso. E você olha que o anjo enfatiza quem é Jesus. Ele diz: o seu reino não terá fim, vai dar a casa de Jacó, seu pai, e começa a descrever quem é esse Jesus. Por certo que quando você olha ao longo do texto, você percebe que Maria vai dizer: como isto vai acontecer, visto que não conheço varão? Ela vai dizer como, pelos meios naturais, eu vou conseguir gerar uma criança, sendo que eu não me deitei com homem algum. Maria está apresentando a sua condição, Maria está apresentando a sua situação atual, o seu contexto atual. E ela vai dizer: a probabilidade disso acontecer é zero. Como isso vai acontecer? De que forma? De que maneira? E é aonde o anjo se revela dizendo: descerá sobre ti, oh glória. Eu gosto disso. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O anjo está apresentando a ela que não é a sua possibilidade, não é pelos seus métodos, não é pelas suas condições, não é pelo seu auxílio que Maria vai gerar aquilo que Deus quer que ela gere. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo iria se responsabilizar por isso. Não é pelos seus meios, não é pelos seus métodos, é pelo Espírito Santo que Maria gerar. Nós precisamos entender, a nossa geração precisa entender isso,
Se eu quero gerar aquilo que Deus quer que eu gere, se eu quero viver aquilo que Deus quer que eu viva, eu preciso estar envolvido com o Espírito Santo. Eu preciso estar ligado com o Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo vai dizer: andar em Espírito, viver em Espírito e ser guiado pelo Espírito. Não dá para viver o que Deus tem para mim envolvido com o pecado. Não dá para viver o que Deus tem para mim envolvido com a mentira. Não dá para viver o que Deus tem para mim envolvido com coisas desta vida. Aquele que milita no exército de Cristo, diz Paulo a Timóteo, não se embaraça com os negócios dessa vida, oh glória. Para viver aquilo que Deus quer que vivamos, precisamos definitivamente andar em Espírito, ser guiado pelo Espírito e viver em Espírito. Precisamos estar envolvidos com o Espírito Santo. É por isso que Maria vai dizer como isso vai acontecer, sendo que eu não tenho nenhum tipo de condição para fazer com que isso aconteça. E o próprio anjo vai dizer, é pelo Espírito, oh glória, é pelo Espírito. Maria foi agraciada, mas para viver seria pelo Espírito. Maria foi escolhida, mas para viver era pelo Espírito, oh glória. E aí o anjo apresenta a ela, a Maria, aquilo que Deus tem sobre a vida dela. Por certo que você percebe no texto, que após o anjo apresentar todas essas questões a ela, quem é Jesus, quem ela vai gerar, qual é o nome dele, e apresentar que seria pelo Espírito Santo, ele diz, olha, sua prima Isabel está no 6º mês de gestação. E ele apresenta a condição da prima. Ele vai dizer, nas minhas palavras, se a tua prima que não tinha possibilidade de gerar, está gerando, sendo avançada em idade e considerada estéril, o anjo diz, se ela não tinha condições de gerar, pela sua situação atual, e eu sempre digo isso, que o nosso contexto atual não impede Deus de trabalhar e não impede Deus de agir. Só que o texto vai ser bem claro. O versículo 38 ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Depois do anjo Gabriel apresentar da parte de Deus todo o plano que Deus tem sobre a vida dela, ela vai dizer, eis aqui a serva do Senhor. Sabe o que Maria está dizendo? Eu estou disponível para que Deus faça em mim o que Ele quiser. Eu estou disponível para viver tudo que Deus quer que eu viva. Eu estou disponível para provar, para mergulhar, para entrar no plano que Deus traçou a minha vida. É Deus falando com gente aqui que precisa se colocar na posição de disponível para viver tudo que Deus quer que você vivencie. Está na hora de nós entendermos que Deus já apresentou o plano, já apresentou o projeto, já apresentou tudo que tem para nós. E o que você está esperando para provar, para viver, para mergulhar e aceitar na íntegra, oh glória, aquilo que Deus tem para você. Perceba que Maria aqui é uma jovem, virgem, noiva de José. E José até então não sabe de nada. José só vai ficar sabendo dessa situação, de tudo que o anjo revelou a ela depois do nascimento de Jesus. Ou seja, Maria não explica, Maria não conta, porque uma coisa que Deus ministrou no meu coração é, Vanessa, não tente explicar às pessoas aquilo que eu expliquei para você. É só para você gravar. Não tente explicar às pessoas aquilo que Deus explicou para você. O que nós precisamos entender é que o plano que Deus tem na nossa vida é único. E basta eu e você aceitarmos o plano de Deus. Maria está se colocando na condição de disponível para viver na íntegra. Eu disse para você, é uma jovem, nova, noiva de José, cidade pequena. Eu costumo dizer que cidade pequena, qualquer situação dá o que falar. Só que Maria não está preocupada com o que vão dizer. Maria não está preocupada do que vão falar. Maria não está preocupada sobre a situação que talvez ocorreria após esse cenário, após a ausência do anjo. Só que a Bíblia vai dizer que ela se coloca na disposição para viver, oh glória, viver o que Deus tem para ela. E eu quero aqui apresentar a você esta palavra. Viva na íntegra aquilo que Deus tem para você. Não se preocupe com terceiros, não se preocupe com o que vão dizer e não se preocupe também de que forma e como o Espírito Santo, oh glória, se responsabilizará por tudo que Deus tem apresentado a você. Eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Não é sobre você,
é quem opera em você, é quem opera através de você. A ênfase não é sobre você, a ênfase é em quem nós carregamos, chamado Jesus. Quem vai aparecer não vai ser você, quem vai aparecer e vai ser evidenciado é o próprio Cristo. Eu quero que você fique com essa palavra e eu quero orar por você, porque a gente aqui que precisa se colocar na disponibilidade de Deus. Há pessoas aqui que precisam, na verdade, se ingressar no plano que Deus tem sobre a sua vida. Há pessoas, oh glória, que necessitam de fato dizer: Senhor, eis aqui o teu servo, a tua serva. Ou seja, eu estou disponível para viver na íntegra o que o Senhor tem para mim. Sem reservas, sem limites. Mergulha. E quem mergulha com Deus não se afunda. E eu quero orar por você, apresentar você em oração. E eu tenho certeza que Deus vai lhe ajudar a viver, a vivenciar tudo que Ele preparou para você. E eu quero orar por você porque eu sei que Deus tem grandes coisas a realizar sobre a sua vida e você precisa disso. Deus, nós te louvamos, ó Pai, e eu sou grato ao Senhor por todos estes dias, 7 quarta-feiras de propósito, 7 quarta-feiras de séries, ó Deus, que tem alcançado vidas. E no dia de hoje, Senhor, esta última palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, ainda essa semana, eu sei que alcançará outras vidas também. Ajude ele, ajude ela, Senhor, a estar disponível na tua presença, a aceitar o teu chamado, a viver na íntegra, na entrega, na totalidade aquilo que o Senhor ministrou. Senhor, sem, Senhor, ter aquele receio, Pai, daquilo que os outros vão dizer, daquilo que vão pensar, mas que ela possa, Senhor Jesus, abraçar o chamado, abraçar aquilo que o Senhor tem determinado e que possamos gerar aquilo que o Senhor determinou, viver o que o Senhor determinou, e eu sei que o teu nome será glorificado. Que esta vida, este homem, esta mulher, esta pessoa que está, Senhor, nos assistindo, possa ser alcançada pela tua palavra e que teu Espírito Santo, oh glória, que teu Espírito Santo gere, Senhor, sobre a vida dela, o teu projeto, o teu plano, em o nome de Jesus. Fique com essa palavra, envia para alguém, porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar sobre vidas e o nome do Senhor vai ser glorificado. E em breve eu retorno aqui com outras séries que Deus tem colocado no meu coração e eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz.